Muito obrigado pela palavra. Cumprimento Vossas Senhorias. É uma grande satisfação para mim estar nessa Casa de Leis. Eu não sou de Botucatu, me mudei para cá há 12 anos. Escolhi essa cidade para viver, cidade que é do meu pai, da família do meu pai. Trouxe minha esposa, minha filha nasceu aqui. Então, para mim, é um orgulho de verdade estar aqui e ter essa oportunidade. Agradeço o Isaías Colino pelo convite. Agradeço o Dr. Ricardo Delfim, presidente da OAB, pela oportunidade de estar aqui. E nós vamos falar hoje sobre uma lei específica de autoria do então vereador Isaías Colino, que é a Lei Municipal 5.550 de 2013. Ela foi criada após um cenário em que nós tivemos o primeiro desagravo de um advogado aqui na cidade de Botucatu. Então, esse projeto foi criado pelo Dr. Isaías e aprovado por essa Casa de Leis. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar sobre ela. Essa lei instituiu o dia 10 de abril como Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia Botucatuense. E o artigo 3º dessa lei prevê a reiteração de sempre lembrarmos da necessidade das prerrogativas, porque ainda precisamos delas. Eu sonho com o dia que não será necessário mais a existência de prerrogativas e, quiçá, da existência de advogados. O dia que toda a sociedade tiver, pelo menos, bom senso, não precisaremos mais do judiciário, dos advogados. Então, esse é acredito que um dia chegaremos lá. E eu escolhi falar um pouco com vocês sobre a história da existência do advogado, como surgiu a pessoa do advogado, para entender o porquê da existência das prerrogativas e por que elas não são um privilégio do advogado, mas sim do cidadão que nós, como advogados, representamos. Na antiguidade, as pessoas eram julgadas pelo Estado, às vezes em praça pública, e o julgador dava a palavra à pessoa para que ela se defendesse. E falar em público é algo que não é fácil para as pessoas. Há estudos recentes que dizem que falar em público é o maior medo do ser humano, maior mesmo do que a morte. Então, imagine alguém acusado, às vezes justa ou injustamente, sendo julgado por um Estado, muitas vezes um Estado opressor na antiguidade, e ele sozinho ali tendo que se defender. Então, os julgamentos acabavam não sendo justos, porque a pessoa não conseguia se defender a contento. Então, essas pessoas começaram a chamar pessoas que falavam bem, que tinham boa oratória, conseguiam se comunicar com o público. E essas pessoas começaram a falar por elas, representando aquelas pessoas, narrando os fatos, de acordo com a versão do acusado. E esses representantes, com o tempo, começaram a estudar as leis. Eles perceberam que só tratar dos fatos não era o suficiente. Eles precisavam entender das leis da época para poder demonstrar de que modo a lei deveria ser aplicada naquele caso concreto. E aí, desse modo, é que começou a surgir a pessoa do advogado. A pessoa que vai, muitas vezes, diante do Estado, representando todo tipo de pessoa, todos os cidadãos são representados por advogado. Eu atuo na área criminal, e quando encerro um processo, eu digo para o meu cliente que eu espero que ele não volte, isso de verdade, eu espero que ele se emende e não retorne, mas às vezes ainda muitos retornam. Então surgiu a figura do advogado. E essa figura começou a incomodar. Antigamente, você tinha só uma pessoa sozinha ali, muitas vezes incapaz de se defender, e começa a surgir uma pessoa mais capacitada, que fala melhor, preparada, que conhece as leis. Então, nos estados antigos, começou a ter represália em relação a essas pessoas. E foi nesse cenário que começou a criação de leis para tutelar, para dar força, dar voz ao advogado, para que ele possa enfrentar, muitas vezes, uma autoridade sem o medo de sofrer represálias. Então, nós entendemos que as prerrogativas, elas não são uma regalia dos advogados. Muito pelo contrário, elas não são daquela pessoa física, daquele advogado, mas sim de toda a advocacia, com o fim de garantir que ele tenha força em sua palavra, que ele possa agir de maneira combativa, representando aquele cidadão, aquele cliente que confiou no seu serviço. Então, é de grande valia esse projeto do Isaías Colino, que também é advogado. Cumprimento também aqui o Dr. Nuno, que é o ex-presidente da OAB, também advogado. Então, é de grande necessidade a existência das prerrogativas, ainda, atualmente,
para que o advogado possa agir de maneira combativa, né? Destacando, mais uma vez, que as prerrogativas não são um privilégio do advogado, né? Muito pelo contrário, são leis que vêm como um escudo para que o advogado possa atuar de maneira combativa, né? Então, eu encerro dizendo, mais uma vez, que eu sonho com o momento em que as prerrogativas não serão mais necessárias, né? Que os advogados sejam respeitados, que a justiça seja feita. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Agora está aberto 2 minutos. Os vereadores que estiverem inscritos. Doutor Nuno, tem 2 minutos. E depois, se o senhor quiser anotar, aí tem... No final, o senhor tem 5 minutos para responder aos vereadores. Tá, ok. Obrigado. Presidente, obrigado. Marcelo, prazer recebê-lo aqui. Fico muito orgulhoso, muito feliz de ver um colega advogado representando a OAB Botucatu nesta casa. E, principalmente, falando de prerrogativas, né? Infelizmente, nós temos que criar algumas leis que delimitam a nossa sociedade, e não é diferente na advocacia, não é diferente com as prerrogativas de um advogado. Até complementando, se é que é possível, da sua brilhante fala, por que nós temos que defender tanto as prerrogativas do advogado? Por que nós defendemos tanto as prerrogativas dessa profissão? Tem um ex-presidente da OAB São Paulo, nosso amigo, doutor Caio, que ele sempre falava, e continua falando até hoje. Nós, advogados e advogadas, nós defendemos a maior autoridade desse país, que é o cidadão. Então, nós temos, sim, que ter defesas para que essa profissão aconteça da melhor e da maior forma possível. Então, para que as pessoas entendam a gente falar tanto de prerrogativas e de quando é importante isso. Mais uma vez, parabéns. Deixo aqui o meu abraço ao doutor Ricardo Alessio Delfim, presidente da OAB, presente aqui nesta casa, um apoiador desse vereador, uma pessoa que está por perto e que, assim como já disse a ele, eu deixo o meu mandato aberto aos advogados e advogadas de Botucatu para colaborar nessa junção das instituições. Parabéns, doutor Marcelo, pela presença e pelas palavras. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Lelo Pagani. Obrigado, presidente. Parabéns, doutor Marcelo, pelas suas palavras, pelo uso da nossa tribuna. Importante, né, trazer a informação da OAB, né, explicando aqui também, né, como é que funciona, né, e a importância do advogado, né, para a população. E falando em prerrogativa, a OAB, por exemplo, ela tem uma forma ali, né, de atender a população mais necessitada, né? Eu não sei se o doutor pode falar um pouquinho sobre isso, né? Porque são os mais necessitados, mas as pessoas que não têm condição de pagar um advogado, né? E também não têm condição de chegar na frente do meritíssimo juiz e se defender, né? Então, se o senhor pudesse explicar um pouquinho como é que funciona esse trabalho, esse bom trabalho que a OAB presta na nossa cidade, eu acho que seria muito interessante. Muito obrigado. Doutor Marcelo, tem 2 minutos, 5 minutos, Okay. Para as considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, né, o doutor Nuno pelas palavras, né, também o doutor Pagani, né, pelas observações. De fato, a OAB existe, né, para ajudar os mais necessitados, né? E eu não faço parte da comissão do convênio da Defensoria, mas sei como funciona, né, e até para esclarecer a população, existe, né, o convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, porque a Defensoria Pública não alcança todos os municípios, né, então aqui no município de Botucatu nós não temos a Defensoria Pública instalada. Então, a Defensoria Pública, para atender os menos necessitados, ela faz um convênio com a OAB local. Então, os advogados que têm interesse se inscrevem nesse convênio e aí elas podem atuar em áreas específicas. Eles selecionam direito civil, área de direito de família ou a área criminal não é nomeado automaticamente para quem é menos favorecido, não precisa procurar a OAB, né? Há um dia da semana, se eu não me engano, acho que é quinta-feira. Está todos os dias agora? Então, todos os dias, né, no período da manhã, né, às 8 horas da manhã,
atendendo ao público, né, as pessoas comparecem, comprovam que, de fato, são pessoas hipossuficientes, pessoas que necessitam, né, que não têm condição de contratar um advogado particular, elas levam a documentação, comprovam a situação, e, sendo o caso, a OAB atende, né, nomeia um advogado é constituído para aquela pessoa e representa até o final, né, para atingir o direito que aquela pessoa entende que é correto. Tá bom? Muito obrigado.